Tendo informado o Ministro da Educação de que não assinará um acordo com este texto que aqui está e que nos foi apresentado. E não o assinamos, não porque não reconheçamos que há aqui aspectos que houve evolução da parte do Ministério da Educação, e queremos até dizer que essa evolução se deveu, e aquilo a que chegamos aqui, que permite muitos professores poderem passar aos escalões que são sujeitos a vagas sem se submeterem a vagas, e que também de recuperarem o tempo que perderam nas vagas e de recuperarem os 2.393 dias, não se deve a nenhuma dádiva, nada que tivesse nem caído do céu, nem caído do governo. Deve-se a uma forte luta que os professores desenvolveram em 2023, luta essa de que a FEDPROF se orgulha de ter estado envolvida desde o primeiro momento em múltiplas ações, à porta da Assembleia, acampados aqui, em greves distritais nas quais entramos no primeiro dia, saímos no último, e portanto a FEDPROF orgulha-se de ter estado sempre na luta com os professores e de não ter sido daqueles que entraram a meio da luta quando ficaram isolados e se puseram fora dessa luta. E portanto, por nos orgulharmos de termos estado com os professores desde o início, nós temos a dizer que estes benefícios resultam dessa luta e resultam também da ação que a FEDPROF desenvolveu. Contudo, há aspectos que não nos deixam assinar este acordo e que, aliás, até nem percebemos como alguém os pôde assinar. Porque, ao assinarem o acordo hoje, essas organizações perderam a possibilidade de poder ir mais longe, que é terem uma negociação suplementar. A FEDPROF tem amanhã um plenário às 21h30 online com professores do país todo, onde vão estar centenas. No último estiveram 700 professores presentes e depois mais 2.500 visualizações. E, portanto, nesse plenário, que vai ser com muita participação dos professores, nós iremos decidir, apresentando o que está aqui aos colegas, se vamos ou não requerer a negociação suplementar. É provável que sim, porque a negociação suplementar pode nos permitir ir mais longe. E ir mais longe até onde? Primeiro, os professores, que são cerca, aliás, agora temos aqui o número correto, são 25.400 professores que não são abrangidos na totalidade ou em parte pela recuperação. Os 13.400 que estão no 10º escalão e que perderam tempo como os outros e que vão ser penalizadíssimos na sua pensão de aposentação, e depois os 12.000 professores do 8º e 9º escalões. Portanto, nestes 8º e 9º escalões, no 9º escalão ninguém recupera o tempo todo, no 8º escalão, pelo menos de metade do escalão para cima, portanto, do 3º ano para cima, também não recupera o tempo todo. O que é que isto significa? Que este é um acordo, quem o assinou, claro, ou é um texto que nos apresenta ao Ministério, que exclui professores. Claro, e eu volto a dizer, não desvalorizamos aquilo que conseguimos, e conseguimos com luta em que a FEDPROF esteve desde o primeiro dia e não se meteu nela quando se viu ultrapassado, mas dizer que deixa de fora professores. E nós, nas grandes manifestações que tivemos, estou-me a lembrar das manifestações distritais, das greves distritais, da manifestação de 11 de fevereiro, que foi a maior de sempre, os professores do 9º e do 10º escalão estiveram lá todos. Portanto, como é que alguém consegue agora explicar a esses professores? Vocês estiveram na luta, mas agora nós deixamos para trás. Portanto, nós ignoramos-vos, nós não vos consideramos neste texto. Nós não podíamos fazer isso. Porque a FEDPROF representa os professores todos. Estejam desempregados, estejam contratados a prazo, estejam na carreira, estejam no topo, estejam onde estiverem. E, portanto, não pode fazer um acordo hoje, seríamos hipócritas. Fazer um acordo hoje e para a semana estarmos ali à porta com as pessoas do topo da carreira a dizer que também querem ser envolvidos. Isto é hipocrisia. Ou fazermos um acordo hoje e depois irmos pedir negociação suplementar. Quem acordou não pode fazê-lo. Ou fazermos um acordo hoje e depois irmos à Assembleia da República, quando o decreto-lei sair, a pedir a retificação do decreto-lei para considerar os colegas que são excluídos. Isto seria hipocrisia da nossa parte e, portanto, como nós iremos fazer tudo isto, porque achamos que ninguém deve ficar de fora, porque o tempo que foi perdido por todos e, portanto, não pode ser apenas recuperado por alguns, ainda bem que é recuperado por esses, mas não podem ficar os outros de fora, e, portanto, nós apresentámos soluções para este problema. O Ministério, claro, fez uma coisa que depois já direi e que não, enfim, não é democrático, como dissemos várias vezes ao Ministro. Depois, para além disso, há professores que, quando foi da recuperação dos 1.018 dias, ou seja, dos primeiros 2 anos, 9 meses e 18 dias, foram obrigados a usar esse tempo de serviço para subirem nas listas. Não foi por opção, foram obrigados.
E, portanto, subiram nas listas, alguns nem sequer mudaram de escalão, apesar de terem usado esse tempo, e, portanto, já não o puderam recuperar. Ora bem, o programa do Governo, como o programa da AD, refere que será recuperado integralmente o tempo de serviço dos professores que esteve congelados. Há aqui centenas de professores que não o vão recuperar integralmente porque o Ministério não quer recuperar o tempo de serviço perdido pelos professores, precisamente, ou melhor, não recuperado pelos professores porque tiveram que o usar nas listas. E um terceiro aspecto, que também não nos permitia assinar este acordo, é que relativamente a um regime específico de avaliação do desempenho e de formação contínua para aqueles, por exemplo, que mudavam em janeiro, ou em fevereiro, ou em março de 2026 e que agora vão antecipar para setembro de 2024, o que é que aconteceu na anterior recuperação? São professores que não estavam a pensar que iam mudar daqui a 4 meses ou 5. São pessoas que só mudariam daqui a 1 ano e tal. E, portanto, esses professores deveriam poder, pelo menos estes, os primeiros a recuperar, deviam poder mobilizar a avaliação anterior. Deveriam poder mobilizar a formação contínua que já fizeram e que não tiveram que usar as escalões anteriores. Não é que já usaram, é que não tiveram que usar. O que é que o Ministério vai dizer? Que esses professores vão ter que fazer isto no prazo de 1 ano a partir de setembro. O que é que isto significa? Que no início do próximo ano letivo, 1 de setembro, quando os professores estiverem e as escolas a ter que abrir o ano, reorganizar turmas, a ter que ver se faltam ou não faltam professores, a ter que preparar todo o ano letivo, há milhares de professores, todos aqueles que vão mudar na carreira, há milhares de professores que irão estar preocupados a como é que vão buscar a sua formação, como é que vão fazer a avaliação. Isto vai criar, desculpem a expressão, um granel no próximo ano letivo que não tem sentido nenhum. Admitimos que depois, nos anos seguintes, a situação possa ser diferente. Ou seja, nos anos seguintes, os professores já podem agora contar quando é que vão mudar e, portanto, começarem a organizar-se. Agora, os professores não sabiam que iam mudar em setembro e, portanto, como não têm tempo de fazer a formação, não têm tempo de fazer esta avaliação, a única coisa que o Ministério permite mobilizar, que já tenha sido feita, é a observação de aulas. Ora, a observação de aulas é uma coisa que até em muitos sítios nem aconteceu porque não há quem a possa fazer. E, portanto, há muitos colegas que não conseguiram. E, portanto, e nomeadamente também a questão dos colegas que perderam tempo de serviço cá, precisamente, foram para as regiões autónomas, onde o tempo já foi recuperado e não o recuperam e que o Ministério também não prevê recuperá-lo. Portanto, estes são aspectos que nós não poderíamos assinar um acordo e agora explicar a esses professores, olha, paciência, tiveram azar. Portanto, esta é a questão de fundo. Valorizar o que aqui está, é da luta dos professores, pôr em causa este texto de acordo, porque, na verdade, deixa muitos professores de fora e a FENPROF não assina acordos e a seguir vem com eles para a porta do Ministério. Se houver negociação suplementar, até admitimos que isso aconteça, nomeadamente os que estão de fora. E depois há, sim, e embora tivéssemos dito, como lembra aqui o meu colega, que dissemos ao Ministro da Educação que, embora não assinando o acordo, nós estaremos disponíveis para uma ata negocial em que possa ficar registado, e nós não temos nenhum problema, o que é que consideramos positivo, o que é que se considerou que evoluiu, o que é que consideramos importante, mas também possamos dizer o que é que achamos que é insuficiente ou até o que achamos que deveria lá estar e não está, que é a exclusão de professores. E, portanto, isso ficou claro na reunião. 2 aspectos últimos para dizer o quê. Foi a primeira vez que aconteceu o que aconteceu hoje com este acordo. O Ministério da Educação cozinha o texto como organização, disse-nos na reunião que houve uma terceira proposta, mas que nem sequer foi entregue, porque só nos deram a 4ª, portanto a FENPROF foi impedida de negociar a terceira proposta, não a conhecemos, porque já nos deram a 4ª. E a seguir assina esse acordo e a seguir, nas reuniões seguintes, diz aos sindicatos que vêm a seguir: se vocês quiserem assinar também está aqui, se não quiserem não está, isto é melhor do que o anterior, isto é melhor que nada, isto é melhor que não sei o quê, e portanto isto não é nada. Nunca aconteceu isto. Nunca aconteceu isto, nem com o Luís Rodrigues, nem com o Nuno Carato, nem com a Isabel Alçada, nem com o Tiago Bradão Rodrigues, nem com o João Costa, nunca aconteceu isto. O que acontecia era que, das duas uma, ou a reunião final era uma reunião de todas as organizações, era apresentada uma proposta de acordo, quem queria assinava, quem não queria não assinava, ou então as reuniões faziam-se e no final resultaria um texto, e esse texto era enviado a todos e quem queria ia lá assinar, quem não queria não ia. Era assim que se fazia. Portanto, nunca aconteceu
o Ministério reunir com uma primeira organização para assinar um acordo e depois dizer às outras que também querem. Isto é a negação da negociação. E é grave que essa negação seja feita pelo Ministério da Educação e por uma organização sindical que se presta a fazer este frete ao Ministério, que é criar uma situação, um contexto, de que os outros ou querem ou paciência. Bom, os professores também, com certeza, irão julgar quem assina este acordo, deixando muitos de fora. A última questão é para dizer que dissemos isto ao Ministro e repetimos várias vezes, que é absolutamente inadmissível que põe em causa a confiança no relacionamento entre as organizações, que já não bastando nós irmos para uma reunião onde nem sequer podíamos fazer propostas para o acordo, porque nós dizíamos, bom, mas Sr. Ministro, esta questão aqui, por exemplo, tão simples como esta, o regime específico para formação contínua e para avaliação de desempenho. Coloca aí esta possibilidade de poder mobilizar o que já foi feito antes. E a resposta do Ministro, pois, mas isso depois, numa comissão técnica, podem ver se lá colocam ou não. Porquê? Porque já assinaram um texto e, portanto, nem que concordem com aquilo que está a ser dito, obviamente que não vão assinar um texto diferente com outros a seguir, pondo em causa o que assinaram com os anteriores. Isto é completamente inaceitável. Pior ainda, eu diria que, lamentavelmente triste, é, no momento anterior à entrada da FENPROF, a organização mais representativa de professores em Portugal. A maior organização de professores em Portugal, que representa 70% dos professores sindicalizados, que tem 50 mil professores sindicalizados. Antes de entrar para a reunião, saber, com inúmeras mensagens de grande protesto e de grande repúdio de muitos professores que nos enviaram para os telemóveis, que o Sr. Ministro da Educação declara à comunicação social, entrando em direto em alguns canais, pelo menos num, que a FENPROF não faz parte da solução e que a FENPROF tem uma agenda própria e que ele até desconfia que tenha preocupações com a educação. Isto é lamentável. Isto merece o nosso repúdio. Dissemos ao Sr. Ministro que não lhe admitimos isso em momento algum. É o primeiro processo negocial em que estamos com ele. O Sr. Ministro não tem o direito de fazer uma afirmação dessas. Porque então todos podemos também vir discutir qual é a agenda do Sr. Ministro. Também podemos vir discutir se o que ele está a fazer é arranjar soluções ou a pôr em causa uma solução que se deveria arranjar para os problemas da educação. Portanto, isto é absolutamente execrável. Mas estou a dizer isto aqui porque lhe disse lá dentro, mais do que uma vez, dizendo ao Ministro que não lhe admitíamos uma coisa destas, porque ele não só ofendeu a FENPROF, como todos aqueles, que são muitos milhares de professores, que se revêem na FENPROF. Digamos que foi um muito mau princípio, num primeiro momento de negociação, foi um muito mau princípio de negociações e que, de facto, o Ministro da Educação também tem de ter tento na língua, sob pena de criar maiores dificuldades do que proporcionar a resolução de problemas. Portanto, o Sr. Ministro da Educação reprovou neste primeiro relacionamento na forma como se comportou e eu, volto a dizer, digo aqui porque dissemos lá dentro, por mais do que uma vez, ao Ministro da Educação. Da parte da FENPROF, como disse, e porque este texto deixa de fora professores, exclui pessoas, é incompleto, nós o que iremos agora fazer é ouvir professores e ouvir muitos professores. Vamos ter, como disse amanhã, um plenário, aliás, vamos ter um debate às 5 da tarde, que tem inscritos 1.200 professores, onde abordaremos esta questão. Vamos ter depois um plenário com mais umas centenas, não sabemos quantos estarão, mas à noite, às 9h30 da noite, e na sequência destes dois contactos com milhares de professores, iremos tomar a decisão sobre a negociação suplementar. Posso dizer que, sendo a negociação suplementar uma possibilidade de podermos ir mais longe na negociação, que, em nossa opinião, e assim numa primeira apreciação, poderá fazer sentido nós requerermos e tentarmos esgotar todas as possibilidades para que ninguém fique de fora, que ninguém seja excluído, que ninguém seja penalizado, que ninguém seja prejudicado.
mesmo sabendo que há muitos colegas, e foi por isso que nós lutámos, que irão recuperar o tempo de serviço, e é por isso que estes colegas estiveram na rua, e que nós, como disse e repito e concluo, estivemos também na rua desde o primeiro momento em que a luta começou e não entramos à pressa quando percebemos que estávamos a ficar sozinhos. Portanto, a FENPROF aqui foi coerente com aqueles que são as suas posições, os seus princípios, tendo sempre como a primeira preocupação a valorização da profissão de professor, de todos os professores, e também a defesa de uma escola pública que, se não tiver professores bem valorizados, e neste caso reconhecidos também no seu trabalho, é uma escola que um dia destes não vai ter professores, não é?